Eu quero compartilhar uma palavra com você e o tema dessa palavra é prepare-se. Irmãos, preparação é muito importante, porque você precisa estar preparado. Tem pessoas que nunca estão prontas, nunca estão preparadas. Se você não está preparado, você perde oportunidades. Sabe, muito do que se alcança do sucesso, muito do que se alcança, sabe, em áreas da sua vida está relacionada à preparação. A Bíblia vai dizer, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. Nós temos que nos preparar até para isso. Sabe, amado, como é importante você entender isso, sabe, em tudo. Quando você vai viajar, senta naquele avião, e de repente o comandante fala aquela voz assim, atenção, tripulação, preparando-se para decolar. Preparar por quê? Porque eles vão decolar. Bota o cinto, está tudo certo, a mesinha está recolhida, a cadeira está na posição certa. Por quê? Você vai voar, você vai sair daquela posição, Então você precisa se preparar. Você vai fazer um concurso, você tem que se preparar. Se você não se prepara, eu vou lá e Deus vai abençoar. Ei, como é que Deus vai abençoar se você não se preparou? Mas na hora Deus faz eu lembrar do que você estudou. Então, meu amado, se preparar é muito importante. Se preparar para você servir a Deus é muito importante. Se preparar para a vida abundante, para desfrutar da vida abundante que Deus tem para você é muito importante. Se preparar, meu amado, para aquilo que Deus tem como propósito para você é muito importante. Por isso, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto, sobre esse tema, prepare-se. E eu quero usar um texto que eu li esses dias já, nós pregamos há 2 semanas atrás, acerca da igreja de Jesus. E eu li Mateus 14, do 1 até o 21, e hoje eu quero ler a sequência. Mateus 14, do 22 ao 33, coloca para mim, Tassi, por favor. Mateus 14, do 22 ao 33, diz o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, Jesus, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, nos alimenta, nos sustenta, e a Tua palavra, Senhor amado, ó Deus, ela nos dá a direção, Pai. E nessa noite eu oro para que essa palavra ache guarida nos corações, que nós possamos, ó Deus amado, não apenas ouvir a palavra, mas compreender, entender e colocar em prática, Senhor. Dá-me graça, me capacita para que eu seja útil a Ti, Senhor, que Teu nome seja exaltado no nome de Jesus. Amém? Queridos, então, há 2 semanas atrás, eu preguei sobre os primeiros versículos desse mesmo capítulo. Eu preguei sobre a igreja de Jesus, baseado no texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Talvez você lembre, senão você pode ir no YouTube assistir lá. Eu falei que as pessoas que servem a Jesus, elas estão muitas vezes ali por curiosidade, outras vezes estão por desespero, outras vezes estão servindo a Jesus por necessidade, por gratidão, enfim, há N razões para que as pessoas sirvam a Jesus. E uma igreja é assim. Tem gente que está lá porque precisa desesperadamente, tem outros que estão lá porque são gratas a Deus por tudo que Deus tem feito, tem outros que estão lá esperando um milagre, uma resposta, uma cura, enfim. Mas é interessante que quem é membro da igreja de Jesus, vai descobrir que Jesus quer realmente curar, abençoar, Jesus quer te livrar, Jesus quer, sabe, tirar você das crises. Quando você serve a Jesus, você vai entender que Jesus, Ele não quer que você seja simplesmente um frequentador de igreja e passe aquela luta, aquele perrengue, uma dificuldade, um aperto. É óbvio, irmãos, que apertos vêm, lutas vêm, dificuldades todos enfrentam. Sabe, eu não sou muito favorável eu sei que tem o seu espaço, mas não sou muito favorável do coach,
o coach espiritual que vai para cima, e vai, se não tem problema. Irmão, todo mundo enfrenta por luta, enfrenta problema. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ou seja, Ele falou, tem luta por aí. Talvez hoje, nessa noite, você está aqui, e você está com a tua cabeça, meu Deus, amanhã é segunda-feira. Jesus, como é que eu vou resolver aquele problema? Como é que eu vou resolver aquele BO? Como é que eu vou resolver aquele problema na minha família, na minha casa, na minha empresa? Ou sei lá. Mas eu vou dizer para você, amado, Jesus, Ele tem solução para você. Jesus quer curar você. Hoje pela manhã ainda falava com uma irmã, e ela estava falando, pastor, eu sei que Jesus cura, eu creio na cura, mas tem pessoas que chegam e me você não crê muito em cura. Eu creio, mas às vezes não está acontecendo. Quando as irmãs de Lázaro mandaram procurar Jesus, Jesus, teu amigo, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo, venha. Jesus falou assim, tudo bem, eu já vou lá. E Jesus fala uma frase, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Como não é para a morte? Lázaro morreu? Não morreu? Quando Jesus chega, Lázaro já está 4 dias sepultado. Então, morreu. Mas como ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Deus foi glorificado. Então, meus amados, muitas vezes você está passando por uma dificuldade, uma luta, e fala, meu Deus, será que Deus tem propósito nisso? Querido, Deus quer nos ensinar, mas quanto antes a gente aprende, mais a gente passa pela prova. Quando você está na escola, você faz uma prova lá e de repente você tira uma nota ruim. Você tem a possibilidade de fazer uma segunda chamada, uma prova de recuperação. E o que se espera? Que você melhore. Se você não melhorar, você vai fatalmente ficar repetindo aquilo até acontecer. Então eu tenho uma máxima para mim, aprenda logo, porque passa mais rápido. Está passando por luta, irmão? Aprenda logo. Está passando por dificuldade? Aprenda logo. Então, queridos, é interessante que, sabe, quem segue a Jesus, quem ama Jesus, quem frequenta a igreja de Jesus, não estou falando de uma placa denominacional, vai descobrir que Jesus quer nos curar, quer nos livrar dos nossos problemas, das nossas crises, das nossas dificuldades, e acima de tudo, Ele quer também nos salvar, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus quer nos salvar, amado, quer nos salvar da condenação eterna, quer nos salvar do inferno. Então, se você está aqui, saiba disso, e guarde isso no teu coração, sabe, fique muito tranquilo e guarde isso. Jesus te ama, Jesus se importa com você, Jesus quer te curar, te libertar, te abençoar e te livrar do inferno. Amém? Então, sabe, Jesus quer realmente dar um norte para a sua vida. Além de te curar, te salvar, te levar para o inferno, Jesus, Ele tem, sabe, quer dar um sentido à sua vida, uma razão para você viver. Tem gente que anda, meu amado, parece que não tem uma razão para viver, não sabe se vai para lá ou vai para cá, como diz o texto bíblico, é como uma moinha que o vento espalha, vai para lá, vai para cá, parece que não tem um norte. Irmão, o que você vai fazer da tua vida? Não sei. Irmão, o que você quer do teu futuro? Não sei. Irmão, o que você vai fazer? Qual que é o propósito da tua vida? Não sei, irmão, você precisa saber. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para a tua vida. Escute o que eu estou te dizendo. Você é alguém que foi chamado, escolhido por Deus. Deus tem um propósito para você. Você não é uma pessoa que caiu de paraquedas nesse mundo, estou aqui. Não. Tem um propósito de Deus para a tua vida. Ei. Deus tem um propósito para a tua vida, escuta o que eu estou te dizendo, você é alguém que foi chamado, escolhido por Deus, Deus tem um propósito para você, você não é uma pessoa que caiu de paraquedas nesse mundo, estou aqui, quando Jesus, não, tem um propósito, Jesus dá uma ordem, porque até aqui eles estavam ouvindo, eles estavam aprendendo, eles estavam tendo experiências maravilhosas, mas é interessante que o texto vai dizer, Jesus deu uma ordem, versículo 22, diz o seguinte, Mateus 14, 22, diz o seguinte, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus, Ele queria que aqueles discípulos entrassem no barco, porque até então eles talvez tinham aprendido muitos conceitos, tinham sido munidos de conhecimento teórico, mas amado, só conhecimento teórico não adianta você eu li um livro lá, maravilhoso, eu decorei o livro, eu li a Bíblia inteira e decorei a Bíblia, aleluia, isso é importante, mas se você não colocar em prática, irmão, não adianta. Nós temos alguns profissionais aqui, médicos, engenheiros, gente que faz 5 anos de faculdade, e depois disso, você tem que fazer o prático, os médicos fazem 5 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, mais um tempo de especialização,
Porque só a teoria não é, agora eu me formei, agora eu sou médico. Sai de lá, vou operar qualquer um. Quem que é o louco que deixa? Porque ele aprendeu com um boneco, ele aprendeu, sei lá, no sapo. Né? Então, meu querido, a prática é muito importante. E Tiago vai dizer, ser depois praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não adianta só ter conhecimento, eu sei tudo. Eu aprendi tudo. Eu decorei tudo. Sabe, amado, é a síndrome de Eli. Sabe quem foi Eli? Eli foi o sacerdote tutor de Samuel. Samuel que foi o sacerdote. Samuel que ungiu os primeiros reis de Israel. Samuel que foi o profeta. Eli foi o tutor dele. Mas você não encontra na Bíblia Eli de pé. Você não encontra na Bíblia Eli caminhando. Você não encontra na Bíblia Eli fazendo um Cooperzinho. Eli vive sentado ou deitado. Você só vai encontrar Eli na Bíblia ou deitado ou sentado. Eli morre quando ele cai da cadeira e quebra o pescoço. E ele era obeso, gordo, porque ele não fazia nada, sentado. Sabe, irmão, tem muito crente que é assim. Obeso espiritualmente. Sabe tudo. Sei tudo. Já aprendi isso. Já fiz isso. Já fiz esse curso. Já fiz não sei o quê. Irmãos, eu sento com muitos pastores. Essa semana tem uma reunião bem importante com alguns pastores da cidade. E muitos pastores nos procuram e falam, pastor, eu não aprendi no seminário a resolver esse problema. Irmão, pastor, no seminário não me ensinaram como é que resolve um BO desse na igreja. Porque, irmão, não é só teoria, é prática. Eu vou dizer para você, Jesus quer que você seja prático na tua caminhada. Jesus quer que você saiba muito mais do que versículo de cor. Jesus quer que você pratique. E por isso Jesus pega os discípulos e Jesus fala para eles, entra no barco, vai para o outro lado, se move, se movimenta, não fica acomodado. Tem crente que é acomodado, irmão. Crente estátua. Ei. Falei de manhã. Eu fui católico muito tempo. E há muito tempo eu estava, às vezes, num culto lá, e eu estava, de repente, diante de uma imagem, né? E eu estava ali, pedindo, rezando, enfim. E algumas vezes eu olhava para aquela imagem, e a imagem estava ali, de repente uma mosca sentava no nariz dela, e a imagem não fazia assim, não tirava. E às vezes a mosca fazia até cocô no nariz da imagem. Eu falava, rapaz, ela não pode se mexer, dar um tapa ali, matar essa mosca, fulminar ela com o olho. Parado. Tem muito crente estátua, irmão. Tem muito crente assim, se o mosquito chegar e fizer um cocô no nariz dele, ele não se move. Sabe o que Deus quer? Que você se mova. Deus quer que você se movimente. Jesus chega para aqueles discípulos e fala, passe para outra banda. Pega esse barco e vai para o outro lado. Se movimenta. Não fique parado, não fique estático. Jesus não quer que você simplesmente aprenda conceitos. Jesus não quer que você simplesmente decore livros. Jesus não quer que você simplesmente decore a Bíblia. Ele quer que nós coloquemos em prática a sua palavra. Então Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Entre no barco e passe para o outro lado, irmão. Vai para outra margem. Querido, se mova. Há quanto tempo vai ficar igual? A mesma coisa, não muda. É tudo igual, é tudo igual, é tudo igual. Não muda e não... reclama às vezes. Me lembro de uma história. 2 amigos comendo junto na firma. E eles abriram as suas marmitas e começaram a comer. E um falou assim, meu Deus, de novo, arroz, ovo e salada. Todo dia a mesma coisa, arroz, ovo e salada. O cara falou, minha esposa hoje fez um picadinho, um negócio melhor aqui, ficou legal. Daí ele, na minha não, todo dia a mesma coisa, vai para a marmita, a mesma coisa. Daí o cara falou, fala para tua mulher mudar o cardápio. Fala para tua mulher fazer uma comidinha diferente. Não tem mulher, eu mesmo que faço a minha marmita. Ué, é você que faz tudo igual e está reclamando, irmão. É você que faz, é você que está repetindo as coisas e reclamando que está repetindo. Não dá para reclamar disso. Se você entende, amado, que precisa haver mudança, você precisa começar a mudar. Em vez de arroz, ovo e salada, bota uma salsicha aí, né? Os curitibanos botam vina, né? Os gaúchos botam salsichão, sei lá. Mas não dá para você ficar reclamando se você não muda. Então o que Jesus faz com eles é o seguinte, vai, você não pode ficar estático, imóvel, parado, você tem que avançar, você tem que tentar chegar na outra margem, irmão. Tem gente que não faz plano, não faz projeto, não se prepara. Prepare-se.
a imagem dessa chamada é um atleta ali, ó. Pronto, eu treinei, eu preparei, eu me alimentei direito, eu dormi direito, eu estou pronto, eu quero correr, eu quero avançar. Irmão, é essa a nossa posição no reino. Jesus fala, vai, e eu saio, porque há uma carreira a ser conquistada, há um caminho, há uma jornada. Jesus não quer que você fique parado. Tem pessoas que não conseguem mudar porque tem medo. Não conseguem mudar porque parece que tem um medo, e o medo paralisa, o medo engessa, o medo trava. Nessa noite, Jesus quer te destravar, irmão. Ele quer destravar você, Ele quer te libertar do medo. E medo, amado, medo é diferente de temor. Eu tenho o temor do Senhor, e o temor do Senhor diz lá em Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 19:10, diz assim, olha lá, isso aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor, amado, é quando você não quer desonrar, desobedecer a Deus. Mas medo é contrário. Medo, ele trava, ele engessa, ele ancora a pessoa. Então, quando eu começo a falar de medo, eu olho muitas vezes para a igreja. Não, vocês são demais, vocês são corajosos, vocês são valorosos, vocês são preciosos. Mas tem muito crente com medo. E porque tem medo, não avança, não rompe, não vai para frente, fica travado. E é interessante, amado, Jesus dá uma ordem, entre no barco. Jesus queria que eles vencessem o medo. Jesus queria que eles passassem para outra margem. A expressão não temas, escute o que eu vou dizer para você. Aparece mais de 60 vezes na Bíblia, a expressão não temas. Isso mostra que Deus sabia que o medo é uma grande barreira a ser vencida, pois tem sido uma trava na vida de muitas pessoas. Irmão, tem gente que tem medo de tudo. Mas se eu for nesse novo emprego vai dar ruim. Se eu for não vai. Se eu for fazer EDM, eu tenho medo de não conseguir. Se eu for fazer EDL, meu Deus, será que vão lá e eu não vou conseguir estudar? Se eu for abrir um GC na minha casa, mas será que as pessoas vão vir? Se eu for líder de GC, será que eu vou conseguir? Se eu for ler a Bíblia toda, será que eu vou conseguir? Irmão, tem um monte de gente travada aí porque tem medo. Querido, quantas vezes a gente avança com medo mesmo nesses meus 36 anos de fé. 36 anos, eu me converti em 88. Eu aprendi, querido, que eu não preciso ter medo, porque o Senhor é comigo. A Bíblia fala assim, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não temas, eu sou contigo. Então, irmão, às vezes, sabe, eu olho e falo, eu vou. A minha esposa brinca comigo que eu falo que não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Encara, enfrenta, não tem medo não. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, nós vamos para cima. Por quê? Porque eu sei que Deus é comigo. E se eu não fizer loucura, se eu estiver ancorado nele, confiando nele, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados. Eu gosto de cantar, né? Porque a música é a palavra, sabe, cantada. Mas é interessante, amados, que 60 vezes aparece na Bíblia a palavra não temas, porque Deus sabe que muitas vezes o medo tem travado pessoas aqui. Tem medo de fazer um concurso, tem medo de avançar, tem medo de entregar a vida para Jesus, tem medo de oração. Não, tenho medo de orar e eu vou cair. Oxe, se cair do chão não passa. Se passar, passa só 7 palmos. Mas, irmão, morre com Jesus, é uma bênção. Tem gente que tem medo de oração, não fecha o olho para orar, que eu tenho medo. Medo do quê? Medo de Deus. Irmão, se você tiver um arrebatamento espiritual, você vai ver que delícia que é. Você desfruta de um favor de Deus tremendo. Eu não vou na frente orar, porque vai que põe a mão na minha cabeça. Dá uma ajeitada nesse teu cabelo. O máximo que pode acontecer é estragar esse teu penteado bonito. Mas, queridos, o medo é terrível. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz o seguinte, Romanos 8, 15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, nós não precisamos viver atemorizado, irmão. Você não pode ficar, sabe, eu tenho medo, atemorizado, não. Nós recebemos, sabe, esse espírito de adoção que nós chamamos Abba, Pai. Deus é nosso Pai. Deus quer curar você desse medo. Deus quer curar você dessa, sabe, esse trauma. Mas sabe o que, pastor? Porque um dia na igreja me feriram, me machucaram na igreja. Irmãos, eu vou dizer para você, infelizmente às vezes acontece.
as pessoas estão querendo acertar, estão querendo ajudar, e às vezes acontece isso. Esse dia eu estava vendo uma reportagem de algumas pessoas que passam por dificuldade de contaminação hospitalar. É sério isso. Contaminação hospitalar, a pessoa foi no hospital, foi lá fazer uma cirurgia, alguma coisa, um procedimento, e pegou, nós temos muitos enfermeiros e médicos, gente da área da saúde aqui, e às vezes acontece isso. A pessoa foi lá e de repente aconteceu dela ser infectada por uma bactéria, sei lá o quê, e passou uma luta, foi uma dificuldade. Essa pessoa fala, nunca mais eu entro no hospital. Posso morrer, mas não entro no hospital. Não, irmão, você tem que voltar para o hospital. Foi ferido na igreja? Tem que voltar para a igreja, irmão. Tem que estar lá, porque lá é um lugar de cura. Pode acontecer? Pode. Mas Jesus restaura, cura, liberta você. Então não ande atemorizado. Tem gente que, porque aconteceu um problema lá na família, ele nunca mais quer ter família. Porque aconteceu um problema no trabalho, nunca mais vou trabalhar. Porque aconteceu, ei, irmão, resolve esse negócio na tua vida. Chama os nossos psicanalistas aí, vão ressignificar isso aí, né, Karina? Vão ressignificar esse negócio aí. Por que aconteceu isso? O que eu posso tirar disso? Pode mudar o passado? Não posso mudar o passado, mas o passado não pode me travar. Eu preciso vencer o medo, eu preciso vencer essa âncora que está me travando. E Jesus fala, entra no barco, vai para o outro lado. Ai, Jesus, será? 1 João capítulo 4, versículo 18, esse texto é poderoso. 1 João 4, 18 falou, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Olha que sério, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Se você teme, meu amado, você não vai ser aperfeiçoado. Se você não deixa Deus trabalhar na tua vida porque você tem medo, se você não deixa, se você não se entrega totalmente porque você tem medo, você não vai ser aperfeiçoado. O texto fala agora, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E o texto que eu acho tremendo, quem teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso o diabo trabalha incessantemente para lançar medo no coração das pessoas. Eu falo que os dois primeiros sentimentos ruins que vieram ao homem, lá no Éden, foi medo e vergonha. O homem pecou, o diabo falou, come essa fruta, é legal, é bonita aos olhos, é desejosa. E a mulher come, o seu marido come junto. E daí, a primeira coisa que eles sentem, medo e vergonha. Jesus vem pela viração do dia, Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E o Adão, não, Senhor, tive medo e me escondi porque eu estava nu. Então, irmão, medo e vergonha tem que ser trabalhado na tua vida, tem que trabalhar isso, irmão. Eu tenho que trabalhar, por que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo disso? Qual que é o fundamento desse medo? Qual é a razão desse medo? É alguma crise lá atrás. E Jesus fala assim, ei, se você temer, você não é aperfeiçoado no amor. Jesus não falou assim, olha, venha que você vai ver um mar de rosas, quando você entrega a tua vida a Jesus, você nunca mais tem problema. Ele fala, não, no mundo tereis aflições. As pessoas perseguiram Jesus, irmão, desde que ele nasceu. Jesus nasceu, os caras queriam matar ele. Com 12 anos, os pais dele esqueceram ele na igreja. Nossa, ficou com um buraco no coração. Jesus ficou traumatizado, que os pais esqueceram ele na igreja. Não, resolve isso aí. Jesus começa seu ministério, vai pregar na cidade onde ele nasceu, ele é rejeitado lá. Nossa, nunca mais volta para lá. Volto sim. Sabe, irmão, você não pode parar. Você não pode desanimar, você não pode desistir da vida que Deus tem para você, porque uma crise aconteceu. Jesus fala, entra no barco, atravessa para o outro lado. Mateus 6,25 diz assim, não andeis ansiosos, Mateus 6,25. Por isso vos digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, ou quanto ao que irão beber, com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. E segue o texto 26, não é a vida mais do que alimento, e não o corpo mais do que as roupas, ou seja, não fica ansioso. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Irmãos, pessoas que têm síndrome do pânico, é uma coisa terrível, porque parece que o mundo vem contra ela e ela é sufocada, e se você olhar fisicamente, não tem nada ali. Não, irmão, ninguém vai te matar, ninguém vai te perseguir, não vai acontecer nada. Mas parece que esse medo, ele começa a sufocar a pessoa. E por isso que uma das formas de você curar, sabe, essa síndrome do pânico é ir para a palavra, declarar Deus é comigo, Deus é maior, Deus cuida de mim, Deus me ama, não temerei o que posso fazer o mal, porque mil cairá ao meu lado, das minhas mãos direita, não serei atingido, porque o Senhor é comigo. Se o Senhor está comigo, eu não preciso ter medo. Salmo 23, 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Provérbios
3, 25 e 26, diz o seguinte: não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. 26, porque o Senhor será a sua segurança, Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Irmão, olha para a palavra garante para você: confia em Deus, para de ficar, ai meu Deus, acabou o mundo, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora? Ei, entra no barco e vamos embora. Enfim, Filipenses 4, 6, 7 fala: não andei ansiosos por coisa alguma, antes sendo conhecidos pela oração, pela súplica. Enfim, a Bíblia fala para você: ei, confia. E quando Jesus fala, entra no barco e vão, os discípulos entram no barco e vão. E o texto vai dizer, queridos, que quando eles entram naquele barco, e eles vão ali, em obediência àquilo que Jesus tinha falado, diz o texto lá que então, versículo 22, diz assim, 24: entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Irmãos, eram 12 homens num barco. Alguns deles eram experientes no mar, pescadores. Mas pensa, 12 homens apavorados, gritando: é um fantasma, irmão, fantasma. Ei, o que é fantasma? Uma coisa que não existe. Mas quando você está com medo, você começa a ver coisa que não existe. Quando você está com medo, você começa a ver coisa, irmão. Nossa, meu Deus, olha, você viu o que fizeram? Você viu o que falaram? Você viu lá, nossa, o que ele falou? Você viu o irmão lá? Você viu não sei o quê? A gente começa a ver fantasma, irmão. Jesus estava vindo em direção a eles, e dizia: é um fantasma. Jesus estava indo na direção deles, Jesus estava indo, e eles olharam e viram: nossa, Jesus está vindo, não é um fantasma, apavorado. Porque quando você está apavorado, você não consegue enxergar nada, irmão. Além de fantasma, quando você está apavorado, você só vê crise. Quando você está apavorado, você só vê problema. Quando você está apavorado, você não consegue ver solução. Imagina, Jesus está indo em direção a eles: é um fantasma, gritaram. Jesus falou assim: coragem, sou eu, não tenha medo. Nessa noite, Jesus olha para você e fala para você: coragem, não tenha medo não, sou eu. O mesmo Jesus que te colocou no barco, então, ai Senhor, o Senhor me chamou para esse barco, e agora o barco está afundando. Tranquilo, Ele está indo. Tranquilo, irmão, descansa e confia no Senhor. É interessante que Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus fala: vem embora. Irmão, tinha 12 naquele barco. Só Pedro saiu do barco. Só Pedro teve coragem de sair do barco e fazer uma coisa impossível: andar em cima das águas. A física diz que não dá. Não tem jeito, isso aí não existe. Pois é, Deus está te chamando para sair do barco. 11 ficaram no barco olhando, um saiu, irmão. Deus está chamando muita gente nessa igreja para sair do barco. Deus está chamando muita gente nessa igreja para ter coragem, para tirar o pé do barco. O barco é talvez a tua zona de conforto. O barco talvez é o teu lugar de segurança. O barco talvez é o lugar que, ainda bem que eu estou no barco. Ei, não. Jesus chamou. Sai do barco. Saia. Se mova. Se movimente. O texto fala que Pedro vai em direção a Jesus. E diz a palavra assim que então Pedro fala: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. 29, Jesus fala: venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Irmão, quem vence o medo, quem ousa, faz coisas incríveis, sobrenaturais. Viu, irmão? Jesus fala para você: sai do barco. Jesus fala para você: sai do natural. Sai desse teu quadradinho. Por isso, amados, eu falo que a religiosidade, ela engessa. A religiosidade, ela é rígida. A religiosidade, às vezes, trava pessoas. Porque Jesus, Ele é maior do que tudo. Deus é soberano sobre toda a terra. Não dá para você colocar Deus num quadradinho e falar: Deus, senta aí que eu vou te explicar uma coisa. Ninguém pode andar sobre as águas, viu Deus? Aprenda isso. Pois é, Ele é Deus. Ele que criou a água, Ele que fez tudo. Ele faz o que Ele quer. Não, a religião fala: Deus, o senhor não pode. Ah, então tá bom. Não, irmão, Deus é maior que a religião. Deus é maior do que a igreja de homens. Deus é maior e Deus está chamando-nos como igreja para sairmos do barco, para botar o pé para fora e fazer coisa que ninguém faz.
e fazer coisa que, meu Deus, isso é impossível. Impossível para você, mas para Deus não haverá impossíveis. Nessa noite eu digo para você, irmão, você tinha que estar muito mais longe, mas você está travado, porque os teus conceitos, o seu achismo, o seu eu sei, as suas decorebas te impedem de avançar. Nessa noite, amado, escute o que eu estou dizendo para você. Jesus fala, você venha. E diz o versículo 20, reparando Pedro, na força do vento, teve medo. Olha o medo de novo. Jesus estava indo tão bem, eu já era líder de GC, Jesus estava indo tão bem, eu já estava fluindo, Jesus estava indo tão bem, eu já estava fazendo umas coisas, mas daí eu olhei para o vento, eu olhei para a onda, eu olhei para a situação, falei, não pode, isso não existe, e afunda, e diz a palavra, então começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me, e prontamente Jesus estendeu a mão, segurou, versículo 31, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, irmão, nessa noite o Senhor quer dizer para você, Ele quer te preparar para fazer coisas sobrenaturais. Ele quer te preparar para viver a vida abundante que Ele promete lá em João 10:10. Ele quer te preparar para você fazer além da caixinha da religiosidade. Ele quer te preparar para você ir além, meu amado. Sabe, firmados na palavra, nós não quebramos princípios, nós temos a palavra de Deus como nosso manual de vida, mas nós precisamos dar passo de fé. Como igreja, irmão, eu digo para você, essa igreja, eu não conheço as outras. Mas a igreja que o Senhor nos deu a pastorear é uma igreja cheia de homens e mulheres, cheios de talento, cheio de dom, cheio de unção, cheio de capacidade, cheio da graça e do poder de Deus. Olha do teu lado aí, tem um homem de Deus do teu lado, uma mulher de Deus do teu lado. Olha do teu lado aí, tem alguém que Deus chamou, escolheu e falou assim, olha, você foi chamado, foi escolhido, não fostes vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades deis fruto. Olha para essa pessoa, bate no ombro dela e fala assim, ó, você é precioso demais. Fala para ela, você é uma ferramenta que Deus escolheu. Fala para ela, você tem que sair do barco, você tem que sair da zona de conforto, você tem que tirar o teu pé desse barco e andar sobre as águas. Porque o nosso Deus está nos chamando para isso. E nessa noite, irmão, eu digo para você, ainda que o vento seja contrário, ainda que as ondas se levantem, eu prefiro olhar para o Senhor. Irmãos, nesses 36 anos de fé, nós tivemos situação de, meu Deus, bem no comecinho da nossa caminhada, passamos uma dificuldade, uma luta, uma dificuldade tão grande. Chegamos em casa, eu e minha esposa falou assim, acho que não vou mais para a igreja. Sério? Aham. Você também pensou isso, né? Ela pensou isso. Ela falou, não vou mais para a igreja. Eu falei, vamos sim. Vamos para a igreja buscar o Senhor. Não importa o que fizeram, não importa o que falaram, não importa nada. Importa é o Senhor. Irmão, a minha esposa é uma bênção. Você não tem noção dessa mulher, cara. Ela é fora de série. Ela é demais. E ela pensa, se eu fosse, verdade, amor, não vamos mais não. Vamos para o boteco. Vamos para o bailão. Eu falei, não vamos para a igreja. Ah, mas, pois é, nós vamos. E foi bem fácil, voltamos para a igreja. Foi luta, irmão. Chega lá e todo mundo com os olhão em você assim. Não estava, mas é o fantasma. Às vezes é o fantasma, a pessoa parece que, quando está um negócio meio enroscado, parece que tudo é contra você. Mas ela falou, eu falei, não, vamos embora, vamos para frente. Irmãos, glória a Deus que nós não paramos. Glória a Deus que nós não paramos. Por isso que o diabo quer parar você, porque você é uma máquina, você é uma bênção, você é uma arma de guerra nas mãos do Senhor, sabe? E por isso que o diabo quer que você tenha medo, porque olha para a onda, olha para o mar, olha para o vento, que é nada, olha para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, eu olho para Ele, eu não estou nem aí com o que acontece do meu lado, uma coisa fácil, esquecendo as coisas para trás, eu prossigo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, é o que Deus está falando com você hoje, não para de olhar do lado, olha para Jesus. Ele falou, sai do barco. Ele falou, anda sobre as águas, eu ando sobre as águas. Ele falou, ei, nessa noite, amado, eu quero ativar em você esse poder sobrenatural que Deus depositou em você. E eu quero dizer para você, se prepara, porque Jesus está voltando, e você precisa, sabe, estar realmente ativado, você precisa realmente estar focado, firmado nele, para que você possa avançar. Feche seus olhos. Qual que é a tempestade que você está enfrentando? Feche seus olhos. Qual que é a luta que você está enfrentando, irmão? Qual que é a dificuldade? Quantas vezes o diabo falou para você, para, desiste, não vale a pena. Você é muito bom, você é muito preciosa.
O diabo fala assim, não, você não precisa ir, sai dessa. E Deus fala assim, ei, seja forte, corajoso, não temas, eu sou contigo. Moisés chama Josué e fala, Josué, Deus falou que vai levantar você, mas Deus mandou eu dizer uma coisa para você, seja forte, corajoso, não temas. Moisés morre, Deus chama Josué e fala, Josué, não temas, ser forte e corajoso. Ei, irmão, Deus está falando para você hoje, não temas, ser forte e corajoso. Deus está falando para você hoje, vença o medo. Não pensa que essa crise vai te acabar, não. Não pensa que essa crise vai te destruir, não. Essa crise vai te deixar mais fortalecido ainda, porque Paulo fala, aleluia, que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso excelente de glória, aleluia, inigualável, incomparável, não dá para comparar com nada, meu amado, porque o que Deus tem para você é muito maior, muito melhor. Por isso, nessa noite, Deus está dizendo para você, não tema. Eu vejo pessoas aqui que estão às vezes agoniadas, fechadas, com seus olhos fechados, temendo. Nessa noite Jesus olha para você, Ele vê você de olhos fechados, Ele vê você talvez tentando, sabe, anular esse sofisma, anular essas mentiras que o diabo colocou na tua mente, que você é um fracasso, que você não vai dar certo, que você tem que desistir. O diabo soprando. Mas Deus estende a mão e Ele te segura. E Ele fala, coragem, eu estou com você. Coragem, eu estou com você. Fica de pé se você pode. Fica de pé se você pode. Segura na mão do Senhor, levanta a sua mão bem alto. Nessa noite Deus quer que você vença o medo. Deus quer que você vença as barreiras. Sabe, esses fantasmas que estão na sua mente, esses fantasmas que você está enxergando. Ele quer que você vença, sabe por quê? Porque Jesus está indo em sua direção. E Jesus fala assim, ei, não temas. Jesus está falando para você, sai do barco. Jesus está falando para você nessa noite, sai do barco. Talvez essa cadeira aí, meu amado, é o barco que Deus está falando para você sair desse lugar. Não faça como Eli, que ficou naquela cadeira plantado ali até morrer. Não, meu irmão, sai dessa cadeira hoje, vem aqui para frente. Jesus está falando para você, venha. Jesus está falando para você, sai do barco, vem aqui para frente, venha. Aleluia, venha, querido, Jesus está te chamando hoje, para você sair desse lugar, sair dessa cadeira, sair deste banco, aleluia, avançar, não importa o que fizeram, não importa o que aconteceu, o passado não pode te travar, irmão. Nessa noite o Senhor diz para você, eu te escolhi, eu te chamei, eu te dei um nome, eu te dei, aleluia, um lugar na mesa, eu te chamei para andar na minha presença. Você está preso, amarrado, travado no passado. Tirabaçou de candalas. Em nome de Jesus, eu quero declarar para você que está em casa, Jesus quer te libertar desse medo, dessa prisão. Jesus quer te libertar desse aprisionamento. Jesus quer que você realmente experimente a liberdade com que, aleluia, Ele te libertou para ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Escute o que Deus está falando contigo nessa noite, amado. Sai do teu lugar correndo. Faça como Pedro, sai daquele barco. 11 ficaram no barco, mas Pedro saiu e Pedro andou sobre as águas. Os 11 tinham uma testemunha. Olha, eu vi Pedro andando sobre as águas. E Pedro falou, eu andei sobre as águas. Sai do teu lugar, venha. Venha. Nos ajude em oração aqui, pastores, líder, supervisor Júnior, nos ajude orando aqui, pastores, pastoras, nos ajude aí orando. Deus está levantando hoje uma geração de homens e mulheres preparados para viver o sobrenatural, preparados para andar sobre as águas, preparados, porque Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja Aba, para se encontrar com o teu Deus.